Oi, Ana Tereza, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei a hora que você vai ver esse vídeo. Meu nome é Ana, tá? Sua mãe me pediu pra fazer a leitura pra você. Não tenho seu contato, então vou mandar por ela, né? Eu me sentiria mais à vontade mandando pra você por conta da questão do sigilo, mas, né, vamos assim. Que essa leitura traga a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Que eu possa me conectar à sua energia, que você esteja aberta para essa conexão e que a gente consiga ter uma boa leitura. Eu expliquei na leitura da sua mãe como é que funciona o tarô, né? Não sei se você já fez alguma leitura de tarô, mas vou tentar ser mais sucinta agora. Qualquer coisa você pede para ver os primeiros minutos da filmagem dela, tá? Que eu tô explicando lá para não sei se vocês vão ver juntas, né? Para não ser repetitiva. O tarô, ele é um oráculo composto de 78 cartas e com ele eu me conecto à sua energia, tá? O tarô, ele tá... Cada carta, né, tem vários significados, né? Ele tem uma história, vamos dizer assim, cada carta seria uma história, um livro, e tem a sua representação, as suas... a simbologia própria, certo? Mas ela tá no modo neutro, certo? E vai ter uma casa aqui que eu vou ler o bloqueio da semana pra você. Qual a energia que não tá legal, a energia que precisa ser trabalhada melhor. Desculpa, a ring light tá tremendo, não sei porquê. Não sei se é minha cachorra que tá mexendo aqui embaixo. Ai, lá vou eu saindo do foco. Porque... Ai... que tá tremendo tanto. Eu tô vendo que ela tá tremendo. Desculpa. Bom, voltando. Então, a gente tem um lado neutro, tá? Imagina assim que você tem uma linha na vida, um caminho. Esse caminho energético que eu estou falando, tá? Mas você tem um caminho e, de repente, você tem um obstáculo que te impede de passar. Esse obstáculo pode ser uma pedra muito grande, que vai ser o excesso da energia da carta, ou você pode ter um buraco, que vai ser a falta da energia, tá? Todos os dois causam desequilíbrio e não é legal. A gente precisa estar equilibrada, tá? Seria o modo bloqueio de uma carta, um modo sombra, certo? Então, mas sem mais delongas, vamos ver aqui como a gente tem os próximos 7 dias para você. Primeiro eu vejo o que você deveria ter aprendido nos 7 dias anteriores, de acordo com a sua espiritualidade, o que o universo, Deus, que diria que você aprendesse e que vai ser necessário em algum momento na sua vida mais pra frente, talvez até nessa própria semana agora, mas que tá ali, você pode ter aprendido ou não, mas era o que deveria ter sido aprendido, tá? Certo. Espiritualidade, finanças e trabalho. Essa semana eu já vi, nem vi os campos separados, tá? Eu tô vendo ali pela energia geral que não vai ser uma semana muito fácil, certo? A semana anterior, sim, foi uma semana melhor. Foi uma semana que, pelo menos, deveria ter sido melhor. Mas essa semana agora, ela vai ser um pouco conturbada. Certo? Aqui é a energia que você deveria ter aprendido a semana passada, tá? Que o universo lhe propôs para que você aprendesse nos últimos dias, que você acolhesse, que você sentisse, muito provavelmente para poder lidar com essa semana agora. A gente sai, semana anterior, o Rainha de Copas. Como a energia dessa semana, a gente sai com 5 de espadas. O bloqueio dessa semana, a gente vai sair com o Eremita. No campo de família e amizades,
Entenda amizades, aquelas amizades mais íntimas, aquelas amizades que são num nível até familiar, certo? Que você pode se sentir ligada a minha amiga irmã, sabe? Coisas assim. Então, é nesse sentido, tá? Amizade nesse nível. A gente vem com vem com a 4 de copas, vem com pajem de ouro para relacionamentos. Não sei como está o seu relacionamento, se você é solteira, se você tem alguém, mas temos pajem de ouro, uma boa carta. 10 de varinhas, engraçado, saiu 10 de varinhas para sua mãe no campo do trabalho, para você sair na espiritualidade. O 8 de copas, a gente sai no campo de finanças. E também saiu para sua mãe essa carta. Depois vocês podem até comparar, assim, as cartas, sabe? Mas essas duas cartas saíram no jogo para sua mãe. E o 6 de ouro saiu para trabalho, tá? Também não sei se você trabalha, se você só estuda, não importa, tá? Vamos lá. Na semana anterior, a gente precisava aprender, a vida te trouxe propostas de aprendizado em sentido de sentimento, tá? Bem sentimento mesmo. A rainha de copas é a rainha do amor, a rainha da fraternidade. Ela é uma carta muito ligada à maternidade, certo? Então, ela vem falando aqui de você ter aprendido muito sobre a sua intuição, certo? Essa coisa mais intuitiva que nós mulheres temos, né? E quando é mãe, então, pior ainda. Nesse deck, ela está sendo retratada com um cálice gigante, né? Os cálices no tarô são símbolos, né, do sentimento, são as taças, são símbolo de sentimento, com um espelho, né? Nos outros decks, nenhum deck eu tenho com elas com um espelho. É meio como se ela virasse para você e dissesse: enxergue a sua alma, se enxergue, se veja. Eu sou capaz de me ver no espelho e estou bem. Você está? Olha aqui, sem ser cruel com você, sem ser dura demais com você. Olhe como a sua vida existem coisas boas, sabe? Não se apegue tanto ao que é ruim. É com aquele carinho maternal que a rainha de copas se apresenta para você, certo? Ela vem falando sobre inteligência emocional, ela fala sobre sobre uma questão mais amorosa e compassiva, né? De ter mais compaixão, de ser sensível e forte ao mesmo tempo. Toda essa energia muito ligada às mães, né? Que elas têm essa sensibilidade e ao mesmo tempo são uma fortaleza, que sabem brigar, mas com doçura, né? Então, é uma carta muito ligada à mãe, à figura materna. Eu não sei se você é mãe ou se seria ela em relação à sua mãe, ou você se sentir acolhida, você se sentir que você tem para onde correr, você tem um colo a que te socorrer nas horas difíceis, nos momentos mais complicados, nos momentos mais densos que a vida te oferta, tá? Então, aqui é de uma carta falando que você não está sozinha, você nunca esteve sozinha e que existe um acolhimento, mesmo quando você não enxerga, esse acolhimento está lá, tá? Então, acredite, se esse símbolo de maternidade é em relação à sua mãe, beleza? Se é em relação à sua avó, se é em relação a uma amiga, se é em relação à espiritualidade, tá tudo certo, tá? Se você sente que esse símbolo de maternidade, de acolhimento, você sente com a Nossa Senhora, por exemplo, tá tudo certo, tá? É o seu símbolo, é onde você sente que você está sendo acolhida, protegida e acalentada, certo? Nesse acalento, essa rainha de copas, que foi o deck que você escolheu, que traz essa representatividade diferente, tá? Ela vem falando para você olhar para você sem tanto peso,
sem tanta crueldade. Ela tá de olhos fechados, se conectando com você, se conectando à sua alma. Os espelhos são reflexos para um outro mundo, né? São portais para um outro mundo também. Então, para vocês mergulhar na sua própria alma, sem crueldade, sem muito peso, tá? Que parece que muitas vezes você coloca, de forma que você veja onde estão seus pontos de apoio, onde estão as suas fortalezas, que podem não ser nos locais óbvios que as pessoas buscam, tá? Esses dois campos estão bons, tá? Mas os demais, nós estamos com energias muito conturbadas, tá? A gente vem com 5 de espadas como a principal energia da semana. 5 de espadas é uma carta de muita dúvida, é uma carta de muita insegurança, tá? É uma carta de muito conflito, de você sentir que perdeu um grande desafio, que você está em desvantagem, sabe? Ou que você está tirando uma vantagem injusta, ou estão tirando uma vantagem de você injustamente. Ela fala muito sobre experimentar a perda também. O 5 de espadas fala desse conflito no campo mental, onde você quer tudo, mas tudo você não pode ter. De você sentir que perdeu aqui. Ela tá aqui injuriada porque ela não pode ter essas 2 espadas quando ela já tem 3 nas mãos. Ela tá querendo tirar uma vantagem injusta do oponente, ou ela mesma veio e quebrou essas espadas para que o oponente dela não tenha nem como se defender, certo? O 5 de espadas fala de um conflito no campo mental muito grande, de você não enxergar as coisas com muita clareza, de você ter horas que se sente muito corajosa, que se sente muito forte, que se sente potente, que se sente vitoriosa, que se sente que é amada, que tem amigos, amigos leais e verdadeiros, que tem uma família sólida, que tem um relacionamento sólido, que tem um emprego sólido, que tem finanças que tá tudo bem, mas que tem horas que você sente que não é nada disso. Essa bipolaridade faz muito parte do 5 de espadas, tá? Essa bipolaridade no campo mental, dessa insegurança, essa alternância entre você sentir que você é um herói e ao mesmo tempo um vilão, tá? Ela fala muito sobre você poder estar experimentando uma lutas, sabe? E que você pode ter ganhado ou perdido, não importa. Mas ela fala das dores que essas lutas estão deixando, né? De você sentir que a vida não é justa, que de passar por circunstâncias, né? E perdas inesperadas que podem drenando, tá sugando a tua energia por muito mais tempo do que o necessário. Situações que você não consegue controlar, né? De sentir que de estar cansado de lutar, né? E de sentir que muitas pessoas te enganam, de sentir que você tá se sentindo só, mas outras horas você se sente que não, que parece que é tudo loucura da sua cabeça, tá? Mas é uma carta que vem falando que esse capítulo não define a tua vida, tá? Que as vitórias e derrotas fazem parte das nossas experiências, que a chave para o nosso autoaperfeiçoamento, elas aparecem quando nós nos deparamos com as nossas próprias dificuldades, com as nossas próprias imperfeições e a gente procura trabalhar em cima delas para aperfeiçoar de maneira justa, tá? Então é uma carta que vem falando que você pode se sentir muito confusa
ir sozinha essa semana, mas que você precisa se concentrar, né? E trabalhar para em si o que você acha que não é legal e melhorar para que isso não se repita tantas vezes, tá? Então, assim, é uma carta de uma confusão muito grande, uma confusão em nível mental, da cabeça não entender bem, ficar nessa, como eu falei, bipolaridade, tá? De não entender por que que para algumas pessoas a vida é tão fácil e para você pode não ser, tá? A carta do eremita, como dificuldade, eu acho essa carta de eremita linda. A carta do eremita é uma carta que vai falar sobre solidão. É uma carta que pede a solidão. Como eu falei, a gente está falando aqui agora na casa bloqueio, tá? Casa dificuldade. Ela pode estar no excesso da carta ou na falta. O eremita, ele pede que você se recolha, que passe um tempo só, que você busque dentro de você as respostas, em vez de estar buscando tanto fora. Que você encontre dentro de você a iluminação para o seu próprio caminho. É um momento de autodescoberta. É um momento de você parar e se abraçar, se amar, abraçar o seu eu interior, né? Olhando aqui nesse espelho sem essa crueldade, de você trazer essa reflexão, né, interior, é um momento de contemplação, seria uma melhor palavra, tá? De você buscar uma sabedoria dentro de você, buscar o seu acolhimento, o seu buscar as suas chaves, sabe? As suas chaves do sucesso. A chave do seu sucesso não é a mesma chave do sucesso da sua mãe, da sua melhor amiga, do seu namorado. Não. A chave do seu sucesso é você quem é própria, né? É como uma digital. Não adianta ninguém te falar como trilhou o caminho, porque a sua vida é outra. Você teve outras experiências, você teve outras oportunidades na vida, você teve outras mágoas, outras frustrações diferentes daquela outra pessoa que você está tentando se comparar. Então, o eremita ele pede essa solidão para que você se encontre, para que você, é um momento de reclusão para que você se encontre, para você encontrar a chave do seu sucesso, tá? Ela fala sobre você tirar um tempo desse caos aqui, desse conflito, tá? Da sua vida ocupada, ela pede, é como se você estivesse na beira de um colapso, você está no seu limite. O eremita, ele pede essa reclusão. Quando a gente vai falar que ele está no lado bloqueio, ela vai falar que você está tendo dificuldade em lidar com esse isolamento, que a vida está te pedindo para que você se conheça, para que você conheça as suas limitações. E ninguém melhor do que você para conhecer as suas limitações. Não é uma pessoa de fora, não é a sua mãe, sua amiga, um psicólogo, a terapeuta, o professor. Ninguém. Você quem sabe as suas limitações, os seus medos, as suas inseguranças, os seus fracassos, as suas ambições, os seus sonhos. Quem sabe é você, sabe? E você está precisando trabalhar isso, tá? Então, quando o eremita vem no lado sombra, ele fala que você está com essa dificuldade. Seja porque você está se isolando, você mesma está se isolando, se afastando das pessoas, se afastando de tudo, e todas as dificuldades vêm por conta dessa sua insegurança. E você está se retirando da sociedade e está se prestando a um isolamento, tá? Então, você está se colocando nessa solidão, você está ignorando a vida, como ela pode estar falando sobre você estar ignorando a sua voz interior. Você não está se dando esse tempo, tá? Ou você está se retirando da vida quando você deveria estar lutando, ou você não está se retirando, fechando os olhos, meditando e refletindo sobre si mesma para se curar, tá? Fala também sobre na sombra, sobre você perder o seu senso de propósito e de você não confiar em si mesma, tá? Então, junto com isso aqui, a gente tem um campo perfeito de alguém que está numa confusão muito grande, que não está encontrando as respostas
da própria vida, tá? Do que fazer. Porque a gente tem uma semana aqui nos campos, como eu falei, eu tô vendo positivo essas duas. As outras a gente tem muitos conflitos envolvidos, muitas mágoas, muitas decepções, muitas tristezas, muito cansaço, tá? Então a gente tem um certo esgotamento aqui. Talvez se você puder tirar umas férias, uns diazinhos assim, fazer uma viagem, sabe? Não é se isolar no quarto, mas fazer uma viagem, fazer alguma coisa que alivie o seu pensamento, seria bom para você. Nos campos isolados, aqui tá o campo, né? Como eu falei, família e amigos, relacionamento. Ai, Ana, mas eu não tenho ninguém. Tudo bem, tá? É questão de relacionamento mesmo. Espiritualidade, finança e trabalho, tá? Ah, eu não trabalho, eu faço faculdade. Tudo bem, é o seu trabalho, você é estudante, certo? No trabalho, a gente tem uma energia de reciprocidade, de troca, tá? De que você vai ser recompensado na medida do seu esforço. Você não pode esperar uma recompensa maior do que aquilo que você está dando, tá? Então, no trabalho, a gente tem essa energia de troca, de que é dando que se recebe, certo? Ele fala também muito sobre crescer junto, né? Se você está numa faculdade, é crescer junto com seus colegas, se você está trabalhando, crescer junto, um trabalho em equipe, mas aqui é essa troca, né? Essa abundância bidirecional, tá? Dos dois lados crescerem juntos. Não adianta você só crescer e o outro lado não, porque vai chegar uma hora que você não vai ter onde se apoiar. Suponhamos que você trabalha numa empresa. Se só você se destaca, você vende muito e não sei o que e tal, numa loja, no departamento. Você trabalha com vendas e vende bastante e tudo mais, né? Você está atingindo ali suas metas e tudo. Você é uma vendedora de sucesso. Mas a loja em si não está atingindo a meta dela. Então, não adianta você individualmente atingir, porque essa loja vai chegar um momento em que ela vai chegar ao fracasso e vai precisar fechar as portas. E você, por mais que seja uma vendedora de sucesso, está desempregada, porque a empresa não tem mais como lhe pagar, né? Ou não tem como bancar as suas comissões porque tem que pagar o salário dos outros e sua comissão está lá em cima. Então, a acaba tendo um corte de despesas aqui, entende? Então a gente precisa crescer junto, tá? Então ela vem falando sobre essa mentalidade positiva, certo? E esse avanço financeiro, esse despertar, esse fluxo, né, de dar e receber, né? E de você ter essa troca, né, com o trabalho em si, de você prestar atenção para todos crescerem juntos e não você crescer sozinha, tá certo? Então, colaborar mais com o meio, certo? Mas não é uma carta negativa, pelo contrário, é uma carta muito positiva, uma carta de ouro no campo do trabalho e uma carta positiva de ouro é uma carta muito boa, tá? Então a gente não tem uma semana ruim no que se diz respeito ao trabalho. Só vem falando para você aprender ou trabalhar mais esse lado de troca, tá? De fluxo, de crescer junto, certo? No campo das finanças, tem algo que você precisa deixar para trás, tá? A gente vem com 8 de copas. O 8 de copas, ele fala muito sobre mágoas, sobre decepções, sobre arrependimentos, sobre discórdias, sabe? Ele vem falando muito sobre coisas que não te fazem mais bem, tá? Lembra eu falei que a copa, né, as taças no tarô são o sentimento, né? Então a gente tem aqui, olha, todas as taças derramadas, todas, as 8 taças estão derramadas. E a personagem, a menina aqui, ela decidiu deixar tudo para trás e seguir um novo caminho, buscar um novo caminho, subir uma escada, né? Subir a escada é uma simbologia de dificuldade, de enfrentar obstáculos para encontrar uma nova porta,
né? Uma porta mais iluminada, uma porta com um novo caminho que você não sabe nem o que está por trás, mas é de deixar tudo para trás, de ir embora, de deixar essa velha realidade, sabe, esses velhos planos que já não te servem, para você perseguir aquilo que te emociona mais, aquilo que você acredita mais, que você não sabe nem no que vai dar. Que pode ser muito difícil esse recomeçar, esse seguir essa nova jornada, começar degrau a degrau, você batalhou tanto para chegar aqui, mas está na hora de você buscar aquilo em que você sente que faz mais sentido na sua alma, tá? Mesmo que você não saiba no que vai dar, mesmo que você enfrente muitos obstáculos, mesmo que seja difícil, mesmo que seja árduo subir cada degrau desse, mesmo que em cada degrau você pense, poxa, mas eu lutei tanto por aquele plano, eu lutei tanto por aquele ideal, mas o 8 de copas vem falando que você está tentando segurar, abraçar um cacto, sabe? Por mais bonito que ele seja, ele tá te machucando, ele tá te... Ai! Olha, desastre é meu nome. Ele tá te atrapalhando aqui, certo? Então ele vem falando para você deixar ir embora, sabe? Deixar essa coisa que não tá funcionando mais financeiramente falando, ir embora e recomeçar, tá? Começar uma nova jornada, começar um novo caminho, deixar para trás o que não serve, sabe? É um tempo para mover a sua energia, essa energia que está presa, tá? Essa energia de decepção, de angústia, de que você lutou tanto e não está tendo as recompensas como você financeira, como você achou que teria, certo? Então é hora de você traçar um novo plano, né? Abandonar esse velho e seguir essa nova jornada, tá? Se qualquer campo desse ficar numa dúvida, você fala comigo, tá bom? No campo da espiritualidade, a gente tem uma sensação de cansaço, uma sensação de esgotamento, uma sensação de que está sendo sacrificado, que as provas que o mundo está lhe dando, que o universo está lhe dando, são injustas. Que nesse momento parece que o ditado, Deus não dá um frio maior do que o cobertor, ele é inválido, tá? Você tem sentido que a cruz que você está carregando, ela é mais pesada do que você consegue, certo? O 10 de varinhas pede para que você acredite mais na sua espiritualidade, né? Que apesar desse cansaço, apesar dessa luta de que você parece que quando você consegue equilibrar as coisas, quando você consegue se ajustar a um problema, a vida te manda outro. Aí você tá aqui nesse desespero, nesse malabarismo de que você não aguenta mais, você não pode piscar, você não pode respirar, porque quando você pensa que você conseguiu, vem outra coisa, vem outra, e uma enxurrada de problemas, de coisas que você não está conseguindo mais lidar, né? Trazendo todo esse conflito, essa confusão, esses medos, esses arrependimentos, essas decepções e trazendo essa sensação de que o universo está sendo cruel com você, está te punindo. Do lado positivo, o que eu posso dizer é de você acreditar mais na sua espiritualidade e que essas situações elas estão vindo para que você aprenda, tá? Que você amadureça. Por mais que você ache que você não consegue lidar, né? Você pode encontrar uma maneira de equilibrar essas coisas, essas questões, tá? Talvez você não tenha que fazer esse malabarismo todo, você possa organizar isso de uma forma diferente. Talvez a forma que você esteja lidando é que esteja te cansando demais, tá? Então, aí a gente volta, né, para a principal energia da semana, sobre esse conflito e sobre esse meditar, essa introspecção, certo? De você acreditar que há um propósito e que você vai conseguir, certo? De que você vai conseguir driblar, que você vai conseguir superar, de que você vai conseguir contornar essa situação. Não é nem contornar, é controlar, tá? Aprender a controlar essas dificuldades, certo? É uma energia da semana desgastante, sim, mas você tá mais perto do que você estava antes, tá? Você tem o potencial para conseguir, por mais difícil que seja. Eu mexi tanto na câmera que a câmera tá toda bugada.
Ai, desculpa, Hannah. O pajem de ouro no campo de relacionamentos, né? Pajem é uma carta de comunicação e as cartas de ouro ou pentagrama são cartas de confiança. Aqui ela é retratada com alguém que estuda muito, né? É uma grande estudiosa. O pajem de ouro é uma carta de muita confiança, de muita lábia, tá? É uma carta de determinação e firmeza, tá? E de segurança, tá? Então, vai falando sobre uma estabilidade num relacionamento. Se você tá namorando, é uma semana, namorando, casado, o que quer que seja, né? Tem alguém, é uma semana mais estável, mais tranquila nesse relacionamento. Se você está sozinha, é uma semana que há uma possibilidade de você conhecer alguém, tá? E você demonstrar com mais confiança, tá? Do que o que você está sentindo. Porque aparentemente a sua confiança não tá tão alta assim, né? Ele fala muito sobre perseverança também, sabe? De você lutar pelo que você quer, né? Aqui ele é retratado com alguém que estuda muito, que busca conhecer o outro, busca entender o lado do outro, busca entender o jogo de relacionamento, tá? Então aqui a gente tem essa questão, tá? Não é uma carta ruim, é uma carta boa, é uma carta de segurança, uma carta de firmeza, uma carta de determinação. Às vezes fala sobre um trabalho duro, um trabalho mais árduo para manter essa relação mais estável, tá? Mas de conhecer, tá? Nesse deck especificamente, que foi o que você escolheu, ele fala sobre um conhecer mais o outro, conhecer o campo que você está entrando, tá? Campo de família e amigos, a gente vem com 4 de copas, que é uma carta que fala sobre você sentir que você, ao mesmo tempo que tem tudo, você sente que não tem nada, que falta alguma coisa, tá? É uma carta de um tédio, uma sensação de ausência, certo? De sentir que você. Uma frustração, certo? De que, assim, sabe uma criança mimada até, desculpa, tá? Mas imagina uma criança mimada que tem tudo, mas parece que quanto mais ela tem, mais ela sente que não tem as coisas. Ela tá aqui equilibrando as taças, os sentimentos na cabeça dela. Em vez dela equilibrar em outro lugar, ela está tentando equilibrar racionalmente aqui, racionalizando, de forma que ela acaba derramando mais emoções do que ela absorvendo essas emoções, ela sentindo, ela vivenciando, tá? Então é uma carta que vai falar sobre muita apatia, sobre não apreciar o que você tem, tá? Sobre uma estabilidade, as relações estáveis, de forma que estão te levando ao tédio. Não tem altos e baixos, não tem brigas, não tem discussão, não tem novidades. Tá tudo bem de uma forma que você se sente entediada, sabe? Com as relações como elas estão, tá? Então, ela diz que é uma oportunidade para você revisitar, tá? As relações que você tem. Ela pede para que você tire um tempo para meditar sobre as relações. Ela fala muito sobre essa questão de você observar o que você tem, né? Por conta dessa frustração que você está sentindo, de você observar que você tem tudo o que você quer. A grama do vizinho não é mais verde do que a sua grama é linda, é radiante. Então, que você pare de estar observando tanto o outro ou esperando grandes emoções, né? Grandes questões, grandes altos e baixos aqui, que trazem para você essa confusão, né? E que não são boas para você. Não são boas esses altos e baixos não são bons. Um bom de um relacionamento, de relações, é onde a gente pode confiar, ter estabilidade, né? Mas essa sua sensação de querer esses altos e baixos, de que se não tem
no relacionamento, se não tem um conflito, parece que não tá bem, sabe? De se não tem uma grande declaração de amor, também não tá bem, sabe? A gente enfim, é de você apreciar o que você tem, tá? De lidar mais com essas frustrações, que nem sempre as pessoas podem corresponder a tudo como você quer, tá? E observar o quanto que você tem na sua vida e não o que falta, tá? Na questão de amizades e família, né? Esse núcleo mais íntimo que você tem. Então, assim, é uma semana mentalmente conturbada, tá? Uma semana em que você pode se sentir muito em conflito, mas você, entendendo o que eu falei, você pode aproveitar essas energias para contornar, para driblar, para aprender a lidar com elas, para ver por uma outra forma, tá? E aproveitar o que tem de positivo e o que tem de alto aqui, tá certo? Se ficou dúvida em qualquer carta, fala comigo, tá? Em qualquer campo. Eu falo mais, como eu falei, o tarô, cada carta tem muito significado, certo? É um significado muito amplo. E se ficou qualquer dúvida, fala comigo que a gente explora mais, tá bom? Eu espero ter te ajudado, espero que você consiga contornar essa semana, essas emoções, tá? Da melhor maneira possível e que tenha mais prosperidade e alegria, tá bom? Um beijo!